E aí, tá perdendo para a concorrência e não sabe o que fazer? Ou pior ainda, não está nem sabendo quem que é o seu concorrente? Fala empresário, fala empresária, Augusto Avelar aqui, seu especialista em gestão. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para qualquer pequeno empresário. Nós vamos falar de concorrência. Como que você faz para identificar o que é concorrência, que tipo de ação você pode tomar com o concorrente, e tem uma dica muito legal aí no final do vídeo. Então, se esse assunto te interessa, se gera valor para você, já clica aí no botão de gostei, já se inscreve no canal, ativa as notificações se você estiver assistindo isso aí no YouTube, se estiver vendo nas outras plataformas como no Facebook ou no Instagram, segue lá o nosso perfil para que você consiga receber mais dicas sobre esses temas importantes aí para qualquer pequeno empresário. Antes de mais nada, você sabe o que é um concorrente? Parece óbvio, né? Mas eu acho que é importante fazer uma reflexão aqui, porque você tem que pensar que concorrente é um competidor. Se você tem um competidor, significa que você está dentro da competição. É como se você estivesse numa corrida. Você e todos os seus concorrentes estão na mesma corrida. E lá no final, lá na linha de chegada, está o cliente com o dinheiro na mão, pronto para comprar de quem chegar primeiro. Então aqui a gente já começa a entender uma coisa muito importante, que é o quê? Concorrente é todo mundo que concorre pelo dinheiro do cliente. Pensando nisso, que conclusão, que avanço que a gente chega nessa conclusão ainda, que aonde mais a gente pode levar essa conclusão de que a gente está numa competição? Que você tem vários competidores. E eu escuto muita gente falar que concorrente é aquilo que é aquela empresa que faz o mesmo que ela. É aquele empresário que faz o mesmo que ele faz. E não é. A gente tem que olhar por uma perspectiva do cliente. Então, quem que pode ser seu concorrente? Concorrente é todo mundo que concorre pelo dinheiro do cliente. Às vezes tem situações que o cliente pode optar entre um produto e outro que são completamente diferentes, mas ele vai escolher entre os dois, ele não tem dinheiro para os dois. Então um acaba sendo concorrente do outro. Isso significa que você pode ter dois tipos de concorrente então, que é o direto, que ou seja, é o que faz a mesma coisa que você, ele está no mesmo mercado que você, às vezes tem o mesmo produto, o mesmo tipo de serviço, o mesmo tipo de mercadoria. E você tem um outro tipo de concorrente que a gente vai chamar de substituto, que ele não tem o mesmo perfil do seu negócio, ele não é o mesmo produto, mas ele concorre, ele está dentro das opções, do leque de opções do seu cliente para satisfazer uma necessidade dele. Então você tem dois tipos de cliente, o direto ou o substituto, ou o indireto, que a gente pode chamar também. Então aqui é importante entender que você precisa olhar para os dois. Você precisa saber quem são os seus concorrentes diretos e quem são os indiretos. E isso vai te possibilitar definir melhores estratégias, definir ações, principalmente na questão comercial, de como você pode dar informações, dar subsídios para o seu cliente para ele poder escolher em vez de escolher um concorrente seu. Seja esse concorrente direto ou indireto, que é a mesma coisa do substituto. Então, se você tem dois tipos de concorrente, com qual você deve se preocupar primeiro? Isso é muito importante. Tem que fazer ação para os dois? Tem, mas tem que priorizar. Qual dos dois tem que fazer primeiro? O direto. Aquele que está no mesmo mercado que você. É mais fácil de você identificar. Ele faz a mesma coisa que você sabe o que ele faz, você tem conhecimento técnico sobre o que ele faz e consegue mais facilmente pensar em estratégias e ações para poder se sobressair ou até ganhar a competição aí, em alguns casos dessa concorrência. Então o primeiro ponto é esse, identificar quais são os seus concorrentes diretos. Em seguida você vai buscar quem são os seus concorrentes indiretos, que são os substitutos. E como que você faz para identificar isso? Qual que é a sequência? Qual que é o passo a passo prático para você identificar isso? Para você saber quem é o seu concorrente, você tem que saber quem é o seu cliente primeiro. Qual que é o perfil do seu cliente? Pode ser que você tenha mais de um, pode ser que você tenha vários, certo? Mas
é importante que você trace, que você tenha desenhado qual que é o perfil de um cliente. Para isso, eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Imagina o seguinte, imagina que você tem um restaurante, e é um restaurante gourmet, e ele serve pratos diferenciados, tem aquela coisa de luz baixa e tal, então geralmente é um restaurante mais focado em casal. E o seu objetivo é fazer uma culinária diferenciada que atrai casais mais novos, pessoas mais novas, seja casado, seja namorado, esse que é o seu público, beleza? Quem são os seus concorrentes diretos? São outros restaurantes que têm a mesma pegada, que têm a mesma estratégia, que têm o mesmo perfil, inclusive em termos de estrutura, então, ou seja, é um restaurante geralmente pequeno, com uma luz baixa, alguma coisa do tipo, que serve para comemoração de datas especiais para casais e por aí vai. Então, os seus concorrentes diretos são outros restaurantes que têm a mesma característica que o seu. E quem são os concorrentes indiretos ou substitutos? Imagina o seguinte, o seu cliente chega no final de semana, uma sexta-feira, um sábado, e o casal está conversando, decidindo o que fazer no final de semana. O que faz então? Cada um dá uma opção. Aí um fala, vamos sair para jantar? E a outra pessoa fala, não, eu queria ir no cinema. Então, o que está acontecendo ali? Eles estão levantando as alternativas de algo que gera o mesmo resultado para eles. O mesmo efeito. Eles querem sair para se divertir, para aproveitar o casal e aproveitar o final de semana. Sair para jantar dá o mesmo efeito de que ir ao cinema. Então, o cinema é um concorrente de um restaurante com esse perfil. E aí, quando esse restaurante, o dono desse restaurante vai pensar nas suas estratégias, ele tem que pensar em atrair os clientes de outros restaurantes como ele, mas o que fazer também, como comunicar com esse cliente, para que em vez dele ir ao cinema, ele saia para jantar. Então, é aí que está o pulo do gato na hora que a gente vai fazer a estratégia. Se você tiver estrutura, se você tiver condição, recurso, para poder pensar em todos esses de uma vez, ótimo, maravilha. Faça isso, pense na sua estratégia assim. Se você está começando, se você ainda não identificou seu concorrente, se ainda você não tem claro qual que é o perfil do seu cliente, foque primeiro no concorrente direto. Isso aí você já tinha que estar fazendo. Então, ações para lidar com o seu concorrente direto. Identifica qual que é o perfil do seu cliente, traça isso, pensa quem é que frequenta, quem compra o seu produto, quem compra o seu serviço, quem compra a sua mercadoria. Faça um histórico, veja, você provavelmente tem um cadastro de pessoas aí na sua empresa, se não tiver, você consegue visualizar qual que é o perfil que mais entra no meu estabelecimento e por aí vai. Daí você já tira uma ideia, mas se você conseguir já ter isso mais estruturado, se você já tem isso mais estruturado e consegue saber quem é o seu cliente e identificar o concorrente direto e o indireto, já começa a pensar em estratégias aí para poder lidar, vencer a competição mais vezes com esses concorrentes seus, tanto os diretos quanto os substitutos. E para fazer isso, eu vou dar algumas dicas aqui para você. Vou dar 4 dicas. A partir dessas, você pode pensar em outras. Não precisa se limitar a essas, tá? Olha para o seu negócio, entende as particularidades, veja o perfil da sua empresa, do seu mercado, do seu segmento e faça um exercício. Busque alternativas semelhantes a essas 4 sugestões que eu vou dar aqui para vocês, tá bom? Então, qual que é a primeira? Imagine o seguinte, imagine que você está trabalhando concorrente direto. O que você vai buscar? Qual que é a primeira ação que você pode tomar? Identificar os diferenciais. Então, o que acontece? Você olha para o seu concorrente e vê se ele oferece algum diferencial. Como que ele comunica com o mercado? O que ele fala para o cliente que é o diferencial dele? E aí, o que você faz? Você pode, se você for melhor do que ele nesse diferencial, você pode falar a mesma coisa. Mas aí você tem que ser melhor. E tem que ter um jeito de comprovar que você é melhor. Agora, se você tem outro diferencial,
que você faz? Foca nele, seja melhor em outra coisa, porque o público tem de todos os tipos. Então, você pode ter uma gama de clientes que vai valorizar aquele diferencial que você está apresentando, mas não vai valorizar o diferencial do seu cliente. E aí que você consegue se destacar e vencer algumas competições com a concorrência. Segundo ponto, é preço mesmo. Falar de preço, não tem outro jeito. Se você consegue ser bom em preço, você consegue, o seu objetivo no seu negócio, você cabe colocar um preço melhor do que o da concorrência, você pode fazer isso também. E comunica para o cliente, meu preço é muito melhor. Né? Se você, olhando essa questão financeira de um outro ponto de vista, imagine o seguinte, eu sou muito eficiente em custo. Eu tenho uma estrutura enxuta, meu custo para eu entregar o meu produto ou o meu serviço é muito menor do que o do meu cliente. Então eu consigo dar um preço melhor para o mercado. E aí você consegue se destacar em função do preço. E, como eu disse, fala para o cliente, o meu preço é o melhor da região tal, do mercado tal e por aí vai. Tá bom? Outra coisa que você pode fazer é pensar em agregação de valor. O que significa isso? Imagine que o cliente compra um produto seu que requer algum tipo de configuração ou de instalação do produto. E o seu cliente só entrega o produto e fala, você tem que contratar alguém para configurar ou instalar isso. E você já pode oferecer isso para o cliente. Então você não está vendendo só um produto, você está entregando uma solução. Você está resolvendo o problema do cliente de uma forma mais completa. Você está agregando valor para o cliente. Por quê? Num lugar só, ele consegue resolver o problema dele como um todo. Ele não tem que comprar um produto e sair procurando uma outra pessoa, um outro prestador de serviço, para fazer uma configuração, para fazer uma instalação. Às vezes, pode até ser que você não faça a instalação, mas você tem a pessoa que indicar. E você mesmo já combina com ela para que ela faça a instalação na hora que você faz a venda. Ó, você comprando aqui comigo, eu já organizo toda a instalação para você. Então, desse jeito, você está agregando valor para o cliente. Ele vai perceber mais valor e ver que o dinheiro dele vai ser mais valorizado ali com você do que com o seu concorrente. E outra coisa que você pode fazer também é ver a atuação por regiões. Às vezes, você tem um concorrente que ele é melhor que você em algumas coisas e ele atua em uma determinada região. Então, o que você faz? Atuar nessa mesma região, concorrer com ele nessa mesma região, vai ser muito difícil. Às vezes, ele já tem muito tempo de atuação nesse mercado, já é bem conhecido e você não tem tanto conhecimento assim, está chegando agora, é novo, está entrando agora, aí fica mais difícil. Então, o que você faz? Você busca atuar em regiões onde esse concorrente ainda não está, ou por escolha própria, ou seja, o concorrente não quer ir para lá, ou porque ele realmente não tem condições operacionais de atuar nessa região. Então é importante você saber em que região que ele atua, para que você possa ter essa margem aí de manobra e atuar em locais que o seu concorrente ainda não atua. Então, pessoal, essa questão da concorrência ela é importantíssima para qualquer empresa, ainda mais para o pequeno empresário. E aí, agora eu vou dar uma dica muito importante para o pequeno empresário que tem que ter tanta coisa na cabeça no dia a dia, trabalhar, focar, né, fazer atividades em tantas áreas dentro da sua pequena empresa, que às vezes ele se sente tão pressionado, tão estressado com o concorrente. Tá vendo, né? Eu estou dentro de uma competição, a todo momento eu estou competindo. Isso pode ser muito estressante, isso pode tirar a tranquilidade, inclusive a capacidade de pensar de uma forma tranquila e tomar boas decisões para a sua pequena empresa. Então, uma coisa que você precisa ter consciência é o seguinte, é uma competição. Às vezes, um vai ser melhor do que o outro. Você não vai ganhar sempre. O importante é o quê? Você tem que ganhar algumas vezes. Você tem que trabalhar para ganhar algumas vezes. Se você conseguir trabalhar para ganhar o máximo de vezes possível, se você está na liderança, você ganha mais do que perde, ótimo. Esse tem que ser o seu objetivo. Mas não adianta você ficar pensando, perdi uma, e ficar sofrendo por conta disso. Ou todo dia, nossa, se eu não fizer isso, o meu concorrente vai ganhar de mim. Ele vai ganhar de você.
Isso é a lei do mercado. Em algum momento ele vai ser melhor com você em alguma coisa, oferecer uma condição que você não consegue oferecer, e o seu cliente vai perceber esse valor, certo? Cuidado para que você não deixar isso te consumir. Saiba lidar bem com a perda para um concorrente. Se você tiver conhecimento, souber quem é o seu concorrente, como que ele atua, quais são os diferenciais dele, em que região que ele atua, você consegue ter consciência, uma consciência mais tranquila de como ele faz os resultados dele e de como você faz os seus. O que você tem que ver é se existe uma troca. Ele vende, mas eu também vendo. Em alguns momentos ele está na frente e em outros momentos sou eu que estou na frente. Você precisa trabalhar isso. Então, não fica sofrendo, não fica estressado, não deixa essa questão da concorrência dominar sua cabeça do ponto que você não consegue pensar em outra coisa dentro da sua empresa. É importante, tem que pensar, tem que separar um tempo para isso, específico. Agora eu vou ver a minha concorrência. Se você não tiver identificado qual que é o perfil do seu cliente e quem são os seus concorrentes diretos e os seus substitutos, é isso que você tem que fazer. Vai nessa sequência. Define quem é o seu cliente, primeiro vai saber quem são os concorrentes diretos, depois os substitutos. E aí você consegue traçar a estratégia. Mas não deixe isso te consumir. Perdeu? Então tá, eu preciso entender por que eu perdi. Esse é o ponto. Se você buscar o motivo por que você perdeu, você consegue avaliar se, em função daquele motivo, você precisa ou não mexer na sua estratégia. Às vezes é uma coisa que ele fez pontualmente que não tem jeito de fazer. É uma vez ali e ele não vai fazer aquilo de novo. Então, você não precisa mexer na sua estratégia. Às vezes, ele começou a agregar um valor diferente ou apresentou um diferencial diferente no produto dele, né? Na forma dele entregar o valor para o cliente, e aí você tem que mexer na sua estratégia, tá bom? É isso aí, pessoal. Essa é a questão do concorrente. Você está numa competição, você nem sempre vai ganhar algumas vezes e vai perder outra, e tem que se organizar aí para saber a melhor forma, a melhor estratégia para lidar com o seu concorrente, tá bom? Agradeço, espero que esse vídeo tenha contribuído com você, te ajudado a resolver um problema dentro da sua empresa. Se ajudou, mais uma vez eu peço, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, isso é muito importante, ativa as notificações para receber mais conteúdo e, principalmente, compartilhe esse vídeo com a sua rede. Compartilhe esse vídeo com outros pequenos empresários que precisam ter essa visão de como lidar com a concorrência e, principalmente, o que é. Às vezes ele está perdendo para o concorrente, mas não consegue entender o motivo, e esse vídeo pode ajudar ele a chegar numa reflexão que ele entende, ele sabe o motivo, e aí ele sai da inércia, ele mexe, ele se movimenta e faz alguma coisa para que ele consiga manter a sua pequena empresa. E aí a gente consegue manter a estabilidade da nossa economia, tá bom? Muito obrigado, qualquer dúvida que tiver, deixa aí nos comentários. E até mais, pequeno empresário, pequena empresária, falou!